Queridos irmãos e irmãs, estamos lendo a carta aos Coríntios. Chegamos ao capítulo 11, sempre picotado, né? Aqui, mais uma vez, vários versículos não são tirados, nos são tirados do texto. O capítulo 11 é aquele em que São Paulo fala sobre a ceia do Senhor, sobre a Santa Missa, sobre a Eucaristia. Esses nomes todos, Eucaristia, Santa Missa, foram desenvolvidos ao longo da tradição. Tem significados muito bonitos, mas que não vem ao caso agora explicá-los, né? Ele começa dizendo: no que tenho a dizer-vos, eu não vos louvo, pois vossas reuniões, vossas assembleias, não têm sido para o vosso bem, mas para o mal. Então ele já chega meio que metendo os pés na porta quando o assunto é a celebração eucarística. Você vê que ele não tem nenhum tipo de tolerância para dizer, olha, vou dar uma explicação um pouco mais diplomática. Não, pá! Nisto eu não vos posso louvar. Nisto sois dignos de repreensão. Com efeito, e em primeiro lugar, ouço dizer que quando vos reunis em assembleia, têm surgido divisões entre vós. E, em parte, acredito. Na verdade, convém que haja até cisões entre vós, para que também se tornem bem conhecidos aqueles dentre vós que resistem à prova. Quer dizer, ele está dizendo, estou ouvindo que existem divisões, mas também, do jeito que vocês são, com esse nível de tolerância ao mal, com esse nível de falta de caridade, né, que vocês têm, de falta de amor pelos fracos, é natural que existam cisões e divisões. Elas vão aparecer justamente por causa da vossa falta de amor fraterno, mas de zelo pela fé, pela caridade comum. É interessante que São Paulo diga isso, né? Como apóstolo, ele não quer uma unidade feita de contemporizações carnais, né? Então vamos aqui pela unidade tolerar todo tipo de safadeza, de falta de doutrina, não, espera aí, não é assim. Do jeito que vocês estão, o natural é que surja mesmo divisões, até convém que haja cisões entre vós. Porque uma unidade baseada na mentira, baseada na falsidade, não serve para nada. Mas ele diz, de fato, não é para comer a ceia do Senhor que vos reunis em comum, pois cada um se apressa a comer a sua própria ceia, e enquanto um passa fome, o outro se embriaga. Não tendes casam em comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Hei de elogiar-vos? Neste ponto, não posso elogiar-vos. O que ele está dizendo? É interessante, nos tempos primitivos, a Santa Missa não era como hoje. Ela tinha a estrutura básica, fundamental que nós temos. Então, lia-se o Velho Testamento, os escritos dos apóstolos, e depois havia a liturgia eucarística, havia a fração do pão e a comunhão. Porém, como a igreja estava ainda nos inícios e ninguém entendia exatamente o cristianismo, né? Então, o mistério da Eucaristia, ele era arcano. Essa palavra arcano, né, significa, ele era um mistério oculto, isso não se falava disso. É muito interessante que
nos primeiríssimos tempos, quando, por exemplo, aconteceu a perseguição de Nero, que foi a primeira perseguição, lançaram contra os cristãos a calúnia de que eles comiam criancinhas, que nos cultos da igreja matavam bebês e comiam a carne dos bebês. Por que surgiu essa calúnia? Porque não entendiam a Eucaristia. Então ouviam um certo rumor. Eles comem carne, mas carne do quê? De bicho? Não, de gente. Mas como assim? Quem que vai lá que sai morto? Não, eles matam alguém? Não, Bom, então eles arranjavam uma explicação. Deve ser alguma criancinha que é sacrificada, eles comem a carne. Quer dizer, começou a surgir esse tipo de calúnia. Por quê? Porque o mistério da Eucaristia não era exprimido. Ele era apenas para quem, de fato, era iniciado nos mistérios do cristianismo. É muito interessante que, nos tempos de Santo Agostinho, nós já estamos no século V, os batizados só descobriam o mistério da Eucaristia na noite do batismo. Não se falava disso nem na catequese. Naqueles tempos as pessoas, era muito comum serem batizadas adultas, né? Só os filhos de cristãos, de famílias cristãs é que eram batizados. Mas as famílias cristãs eram poucas, a maior parte eram adultos que se convertiam. Então, o mais normal era que os adultos fossem instruídos como catecúmenos e depois, então, é que eles conheciam o mistério da Eucaristia. Então, era muito impressionante. Há um sermão bonito de Santo Agostinho, em que ele ainda era presbítero, né? Ele escreve, na verdade, ele não escreve, a obra chamada Enarrationes in Psalmos, que os sermões sobre os salmos, ele deu quando ele era padre, ele é presbítero ainda, e foram pregações sobre os 150 salmos que ele fez, né? Houve um tempo na igreja em que se dizia que um pregador só realmente começava a ser pregador depois de ter pregado sobre os 150 salmos do saltério. Naqueles tempos, os padres sabiam salmos de cor, era o mais normal mesmo, né? Pois bem, então há um sermão dele em que ele está falando sobre o sangue do Senhor. E aí, no meio do sermão, os fiéis começam a jubilar. E Santo Agostinho para o sermão, os taquígrafos que acompanhavam o sermão escreviam, né? Então os taquígrafos colocam lá que o povo começou a jubilar. E os catecúmenos não entenderam nada. E aí ele diz para os catecúmenos: vós estáis admirados porque eles estão jubilando, porque eu disse que nós bebemos o sangue do Senhor. Vós não podeis compreender isto agora. Quereis compreender? Passai conosco para o outro lado do Mar Vermelho. Recebei o batismo e compreendereis, né? Porque era assim, a pessoa era batizada e ali, logo depois do batismo, na noite do Sábado Santo, é que ele descobria que existia o mistério da Eucaristia, e ali que ele comungava, no dia mesmo que ele descobriu o que era a Santa Eucaristia. Então, o que era comum acontecer? Como é que acontecia a celebração eucarística? Ela era no sábado à noite, e ela durava a noite toda. Então, como a gente faz aqui nos encontros da igreja, né? Então, quando tem uma manhã de formação, cada um traz um pratinho e no final a gente divide aí para a gente comer, né? Para ninguém ficar com fome. Então, eles faziam isso, cada um levava alguma coisa. No final da noite, né? Já amanhecendo o dia, depois que tinha terminado a Eucaristia, demorava várias horas, né? Então, ali eles faziam uma partilha e eles comiam. Só que o que acontece? Você tinha de tudo na igreja primitiva, né? Então tinha cristãos que eram de melhor condição e outros que eram pobres. Então imagina, o pobre sempre leva lá um pãozinho seco, uma coisinha lá meio fraquinha, e o outro leva uma coisa maravilhosa, uma carne, sei lá o quê, né? Então ali começou a surgir uma divisão entre eles, né? Alguns que levavam coisas melhores ficavam partilhando entre si, e os outros coitadinhos que levavam lá umas coisas mais simples
ficavam partilhando entre eles. São Paulo diz: que absurdo! Não pode ser assim. Vocês estão envergonhando a ceia do Senhor por esse tipo de divisão, de secção entre vocês. Está errado. E mais, e aí vem a sequência: vocês não estão reunidos para isso daí é uma coisa secundária. Vocês estão reunidos mesmo é para a ceia do Senhor. Então ele dá a doutrina sobre a Eucaristia. É interessante que esse trecho é o mais antigo do Novo Testamento sobre a instituição da Eucaristia. Por quê? A ordem dos livros do Novo Testamento não é cronológica. A ordem canônica não segue a ordem cronológica. E a primeira carta aos Coríntios, cronologicamente, é anterior aos escritos do Santo Evangelho. E aí São Paulo diz: o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei-o em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes de fato que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Notem várias coisas nesse texto. Primeiro, começo pelo fim. São Paulo diz: todas as vezes de fato que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, ele salienta o caráter sacrificial da missa. De fato, esse sacramento foi instituído por Cristo com as duas espécies separadas, pão e vinho, corpo e sangue, justamente porque era uma representação sacramental da morte. Mas alguém pode dizer: e a ressurreição? Bom, mas é evidente, ele morreu para ressuscitar. A ressurreição, ela não está excluída do mistério eucarístico, inclusive porque, se nós lemos o livro do Apocalipse, o Cordeiro está em pé e imolado. As duas coisas juntas. Ele está em pé, quer dizer, ressurrecto, e ao mesmo tempo ele está imolado. Porque quando ele morre, o próprio livro do Apocalipse diz: o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Aquela morte, o autor da Epístola aos Hebreus diz que Jesus se ofereceu pelo Espírito Eterno, ela é absorvida na eternidade. Então ela se torna um sacrifício perpetuamente atual. Ora, quando a igreja se reúne, o sacerdote, o que faz ao consagrar o pão e o vinho, ao celebrar a Santa Missa? Ele acessa sacramentalmente esse mistério que é sempre atual e o torna, por assim dizer, presente sobre o altar. O que São Paulo está dizendo aqui é que esta é a essência da ação litúrgica. E é isso que nós não podemos perder de vista. O que acontece é que o pecado da comunidade de Corinto, ele é reeditado ao longo dos séculos sob várias formas. Por exemplo, os abusos litúrgicos. Quem transforma, por exemplo, a Santa Missa num programa de auditório? É uma loucura. Quem transforma a Santa Missa, sei lá, num espetáculo profano, em que as pessoas estão ali dançando, rebolando,
se cutucando umas às outras, etc. Ou quem transforma a Santa Missa num culto pagão e começa a incorporar elementos idolátricos, outros deuses, outras invocações, ou cantos que chamam outros deuses, outras entidades. É um absurdo. Ou que transforma a Santa Missa numa bagunça, né? Eu já vi, ao longo desses anos todos, já vi muito absurdo na minha vida. Eu me lembro agora, só para dizer me lembro agora de uma Santa Missa em que entrou cocada, banana, um monte de comida no meio, e aí distribui aquilo para as pessoas, aquele povo dançando, aquela coisa toda. Eu dei no pé, falei, não volto mais aqui. Porque isso aqui não é para honrar a Deus, você não está com o olhar fixo no sacrifício de Cristo. E a igreja, ao longo de todos os séculos, com a mesma intransigência apostólica de São Paulo, foi cortando esses abusos. Mas o pecado é como uma erva daninha, né? Você corta aqui, nasce ali. É como um mato. Você vai cortando e vai nascendo em outros cantos. Ou seja, é uma vigilância que a igreja tem que manter de uma maneira muito profunda para sempre. Agora, digo-lhes a verdade e não minto. Muitas vezes o povo gosta de palhaçada mesmo. Quantas vezes um sacerdote fica ali mantendo todo mundo na disciplina, etc., tal. Basta chegar o primeiro doido que tudo se perverte em 5 minutos. As pessoas simplesmente se esquecem de tudo e entram como se diz, no rebolation, como se nada estivesse acontecendo. Por quê? Por um motivo muito simples. O Evangelho, a palavra, não entra na alma de muitas pessoas. E por isso, com uma fé superficial, elas vão seguindo o que tem por aí. O que tem para hoje? Ganham uma indiferença cética, em que aquilo que tiver, as pessoas entram naquela jogada e ponto final. Tá? E muita gente acha que é bom mesmo, que é isso que é normal. Não, isso não é normal. A igreja... o Papa Francisco acaba de escrever uma carta apostólica chamada Desiderio Desideravi, que ele fala sobre essas coisas. Ele diz, nem essas inovações doidas, malucas, esse carnaval, nem isso, nem aquele esteticismo que parece que a Santa Missa é um espetáculo, né? O Cirque du Soleil, né? Em que você tem aquelas coisas todas, mas a fé, a devoção, a centralidade de Cristo desaparece. Nós precisamos perceber se de fato a nossa fé está voltada para o sacramento da Eucaristia celebrado e recebido na Santa Comunhão verdadeiramente. Porque se estiver, tanto faz, se é uma missa assim como a que nós celebramos aqui nos dias de semana, sem canto, despojada, ou se for uma missa solene, bonita, tanto faz. O mesmo mistério encontrará no nosso coração o mesmo amor, a mesma devoção, a mesma reverência, o mesmo espírito de fé. Queridos irmãos, peçamos ao Senhor que nós possamos realmente viver a Santa Missa como a renovação do santo sacrifício de Cristo, com a sobriedade que ela pede. A Igreja, no Concílio Vaticano II, pediu que houvesse uma sóbria dignidade, né? Uma das expressões que aparece na Constituição de Liturgia é nobre simplicidade. Nobreza e simplicidade. Dignidade e despojamento. Essas duas características que marcam efetivamente o espírito de quem, com o verdadeiro sentido sobrenatural,
não quer se apegar a exterioridades, mas quer a missa pelo que ela é, o sacrifício pascal de Cristo. Que nós possamos vivê-la assim, e então o nosso coração jamais se afastará desse polo permanente de atração, que é o Santo Sacramento da Eucaristia.